Salve, salve galera do Significando e Ressignificando! Como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Quem fala aqui é professor Dasley e estou aqui para mais uma vez dar continuidade aos nossos estudos aqui no canal. Beleza, galerinha? E em particular, iremos dar continuidade aos vídeos desta playlist que, como vocês já sabem, tem como objetivo abordar os objetos de conhecimento aí da área do saber matemática e, em particular, do nível ensino médio. E, em particular, estaremos abordando aqui este tema aí, operações com conjuntos. Lembrando que em um vídeo passado, inclusive seguem aí nos cards este vídeo, nós tivemos aqui um estudo introdutório acerca dos conjuntos e paramos justamente aí. E a ideia é darmos continuidade aqui a esta questão das operações com conjuntos. Então, se vocês tiverem dúvida, corre lá no vídeo, dá uma revisada e depois continua neste vídeo aqui. Lembrando que estamos trabalhando aqui uma temática relacionada ao nível de ensino, primeiro ano do ensino médio. Ok, pessoal. Então, assim, operações com conjuntos, já quero deixar claro aqui que não é coisa do outro mundo. Não, é bem tranquilo, certo, galera? De forma resumida, nós vamos ter aí três operações principais com conjuntos. A operação de união, a operação de intersecção ou interseção e a operação de diferença. Então, vamos trabalhar basicamente estas três operações. Quase não sai, né? Estas três operações. Começando aí pela união, certo? O que será a operação de união entre conjuntos? De forma resumida, o próprio nome já denuncia o que é que a operação faz. União nada mais é do que você juntar toda a galera em apenas um único conjunto. Conjunto esse que será denominado de conjunto união. Pronto, simples assim. Você pega a galera de um conjunto, junta com a galera do outro conjunto e forma aquele novo conjunto. Essa operação de juntar os elementos dos conjuntos que você quer unir, o resultado disso é o conjunto união. Em outras palavras, é quando nós temos elementos que pertencem tanto a um conjunto como ao outro conjunto. A maneira simbólica de representar isso aí, lembrando que os conjuntos nós representamos por letras maiúsculas. No caso, estou colocando aí conjunto A e conjunto B. E o que é que acontece? O que é a união? A união, representada simbolicamente por este U aí, vai ser justamente o quê? E aí agora nós representamos a união de uma maneira compreensiva, aquela representação lá por compreensão dos seus elementos, onde eu não listo um por um, mas apresento uma característica que definirá aquele conjunto. Então, o que é a união? Como tem aí A união B. O que será esse conjunto união? Vão ser todos os elementos X, todos os elementos genéricos, tal que ou eles pertencem ao primeiro conjunto, ao conjunto A, ou eles pertencem ao segundo conjunto, o conjunto B. E é interessante vocês notarem aí este conectivo, ou que inclusive ele traz essa ideia lá da língua portuguesa, quando nós estudamos orações e tal, o ou ele carrega essa ideia de alternativa. Você pode ter algo que é da primeira opção, ou, veja só, ou algo da segunda opção. Então é justamente esta compreensão que nós temos que ter com respeito à operação de união. É você juntar a galera toda em um único conjunto, onde ou essa galera, parte dela vai pertencer ao primeiro conjunto, ou ao segundo conjunto, certo? Isso aí nós chamamos de união. O que será intersecção? Que é uma segunda operação com conjuntos. Ou também pode ser chamada aí de interseção, dá no mesmo. A interseção de dois conjuntos é justamente o que? Vocês observarem aqueles dois conjuntos
e notarem se existem elementos que eles possuem em comum, ou seja, elementos que tanto pertencem a um conjunto como também pertencem ao outro conjunto, elementos, vamos dizer assim, iguais, no sentido de que ele está tanto ele pertence ao primeiro conjunto como pertence ao segundo conjunto. Então, se houverem elementos que satisfazem essa característica de pertencerem a um e também ao outro conjunto, nós dizemos que esses elementos representarão a operação de interseção, o conjunto resultante disso aí, que nós poderemos formar com estes elementos que estão tanto em um como em outro ao mesmo tempo, dizemos que o resultado disso aí é a operação de interseção, ou intersecção entre dois conjuntos. Em outras palavras, é justamente o que o slide diz aí. Vão ser os elementos que pertencem de forma simultânea tanto a um conjunto como ao outro, ou como a todos os conjuntos que estiverem envolvidos na operação de interseção, certo, galera? Simbolicamente, iremos utilizar aí o só que invertido, de cabeça para baixo, beleza? Então, tenho aí ó, a interseção com B, é a leitura desta escrita aí matemática. No caso em cima, nós temos A união B, aqui nós temos A interseção B. E de forma compreensiva, de novo, né, representação por compreensão do que é a operação de interseção, será justamente isso aí. Todos os elementos genéricos denominamos aí de X. Poderia ser quaisquer outras letras, mas sempre, geralmente, estamos trabalhando com X aqui, né? É claro que tem que ter cuidado com aquela coisa do síndrome do X, né? De não ficar só no X, 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 né? Enfim. Então, o que é que acontece? Eu tenho que vão ser todos os elementos X, tal que tanto, ó, veja só, veja que o conectivo aí mudou. Tanto eles podem pertencer a A, como também, ó, X pertence a A e X pertence a B. Perceberam? Lá no caso da união nós temos O. Então, se ele pertencesse ao conjunto A, ele já era elemento da união. Pertencesse ao B, mesmo que fosse um elemento diferente do que pertence a A, também pertenceria à união. Já a interseção tem uma diferença. Eu tenho que ter os elementos que pertencem ao primeiro conjunto e estes mesmos elementos também pertencem ao segundo conjunto. Nesse caso aí, X tem que pertencer a A e X também pertence a B. Então, por isso que eu digo, é um elemento que está tanto em um conjunto como no outro ao mesmo tempo. Certo, galera? Então, todos os elementos que satisfazem isso aí serão elementos da interseção. Por fim, nós teremos aí a terceira operação, que será a operação de diferença. Esta operação de diferença é interessante que ela vai carregar traços, vamos dizer assim, da operação de diferença, operação de subtração de números. E vocês vão ver isso mais claro quando a gente estiver trabalhando aqui exemplos, beleza? Mas, por hora, vamos ver aí o que é que a definição diz para a gente acerca dessa operação de diferença. A operação de diferença entre dois conjuntos vão ser os elementos que pertencem a um dos conjuntos e que são exclusivos desse conjunto. São elementos que pertencem a ele, mas que não pertencem ao outro conjunto. Certo, galera? Então, todas as vezes que eu quiser a diferença de um conjunto com outro, eu tenho que analisar se existem elementos que pertencem aos dois. Por isso que a operação de diferença ela vem após a operação de interseção. Porque na operação de interseção eu verifico os elementos que pertencem aos dois conjuntos de forma simultânea. Beleza. Uma vez feita essa verificação, eu volto para cá, para a diferença, e aí eu vou ver. Tem esses elementos aqui que pertencem ao primeiro conjunto e ao segundo, só que tem esses aqui que só pertencem ao primeiro. Então, o que vai acontecer? Esses elementos que só pertencem ao primeiro conjunto, que são exclusivos dele, que não pertencem ao outro conjunto, que nós diremos que são elementos da diferença entre os conjuntos. Então, em outras palavras, são os elementos pertencentes, né, ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B. É interessante que o símbolo é o mesmo da operação de subtração. Percebam aí, A menos B, né, o mesmo símbolo. E a compreensão disso é justamente o quê?
todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, certo, galera? Então, todos os elementos que satisfazerem isso aí, nós diremos que são elementos da diferença entre dois conjuntos. Beleza, galerinha? E isso aqui nós vimos de maneira compreensiva, a compreendermos a ideia dessas três operações com conjuntos. Se avançarmos mais um pouco para aquela outra forma de representar, o diagrama de Venn, nós veremos algo bem interessante aqui e que, inclusive, vai trazer à tona aquela questão das propriedades operacionais. Lembram que nós estudávamos lá operação comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Ou, no caso, tínhamos estudado que a subtração não era comutativa. Se eu trocasse de posição os termos, o resultado saía diferente. Já na soma e na multiplicação, não. Então, o interessante é que com o diagrama de Venn a gente vai conseguir ver isso bem legal, né? Bem legal. Então, vejam só. Eu tenho um conjunto A, conjunto B, beleza? Tenho um diagrama para o conjunto A e tenho outro diagrama para o conjunto B. Vamos partir do suposto que esses conjuntos eles vão possuir uma parte em comum. Vocês podem ver aí por essa região mais sombreada, vamos dizer assim, mais escura do que as outras, certo? Então, essa área aí vai representar justamente a interseção. Então, já estou até dando um spoiler do que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o que acontece? Então, partindo disso aí, de que esses conjuntos eles não são disjuntos, lembram dessa definição? Conjuntos disjuntos. Dizemos que são conjuntos cuja interseção é o conjunto vazio, certo? Daqui a pouco, quando eu for exemplificar essas operações, eu vou dar um exemplo disso aí, do que é essa questão da disjunção de dois conjuntos. Mas vamos partir do suposto que esses conjuntos possuem algo em comum. Beleza. O que é que representará a união desses dois conjuntos? Vão ser todos os três espaços aí. Os dois espaços, digamos que lilás, né, na cor lilás mais claro, e o espaço central, sombrio. Então, vou utilizar aí, vou rachurar a parte que representa a união desses dois conjuntos. Tá vendo? Estou rachurando aí. Estão percebendo? Ó? Demora um pouquinho aqui, mas eu vou fazer algo bem, né, tranquilo para que vocês possam perceber. Ó. Tá vendo aí? Ó? Que toda essa área rachurada aí, ó, tô terminando aqui, né, o rachurado desses conjuntos. Pronto. Toda essa área rachurada aí, né, dos dois conjuntos, A e B, vai representar a união deles. E o interessante é notarmos que a união de dois conjuntos é um tipo de operação comutativa. Ou seja, tanto faz eu ter A união B, como também B união A. Porque A união com B é toda essa área aí. B união com A é a mesma coisa. É toda essa área aí, rachurada. Né? Traduzindo os dois conjuntos juntos. Né? Isso é a união. Né? A união é juntar. Né? Jogar a galera em um grupo só. E o que acontece? Essa parte aí traz à tona essa propriedade das operações. Né? Comutatividade. Então, a união de conjuntos é uma operação comutativa. Certo, galera? Porque esse espaço todo é união. Logo, tanto fazer unir A com B ou unir B com A. Dá no mesmo. Vai dar toda essa área rachurada aí. Belezinha, galera? Agora, quando a gente avança mais um pouco para a questão do que tem em comum, por isso que eu disse a vocês lá no início, ó, essa parte mais sombreada aí. Percebam que essa parte mais sombreada aí, central, tanto ela faz parte do conjunto A, beleza, galera? Como faz parte do conjunto B. É como se fosse uma espécie de entrelaçamento, se é assim que eu posso falar, né? Entre os dois conjuntos, entre os dois diagramas de Venn, né, para os conjuntos A e B, respectivamente. Então, essa área central aí, né, que eu vou rachurar com uma cor diferente, ó. Estão percebendo aí? Eu estou rachurando aí, ó. Essa área mais central aí, essa área mais escura. Tá vendo? Terminar aqui de rachurar, pronto. Essa área mais escura aí, que é justamente esse entrelaçar,
entre esses dois conjuntos, entre o diagrama do conjunto A e o do B, vão representar todos os elementos que tanto pertencem ao conjunto A como pertencem ao conjunto B, de maneira simultânea. Então, essa é a parte rachurada em amarelo, né, na cor amarelo, representa o quê? A interseção. E, de novo, a interseção entre dois conjuntos é uma operação comutativa, ou seja, tanto faz eu querer saber o que pertence a A e a B de forma simultânea, ou seja, A interseção com B, como também eu querer descobrir o que pertence a B e a A de forma simultânea, ou seja, vai ser essa mesma área rachurada em amarelo aí, não muda. Então, A interseção B e B interseção A, o resultado é o mesmo. O resultado vai ser essa área rachurada em amarelo. Ou seja, eu vou ter aí, né, todos os elementos que pertencem a essa área aí como sendo elementos da operação de interseção entre os conjuntos A e B, respectivamente. Beleza, galerinha? E aí, quando a gente avança agora, percebam que nós ficamos aí com dois outros espaços que não são espaços da interseção, certo? A interseção é essa região rachurada em amarelo. Só que eu tenho dois outros espaços aí que são exclusivos ou de A ou de B. E aí, quando eu tiro essa interseção, justamente o que me sobra vão ser, o que irá me sobrar vão ser justamente as diferenças, ou seja, os elementos que pertencem exclusivamente a um conjunto ou ao outro conjunto. Na primeira situação aí, ó, eu vou ter esse espaço à esquerda da interseção. Percebam que esses elementos que vão estar aí, poderiam ser números, enfim, quaisquer elementos que eu quisesse usar no conjunto A. Então, esses elementos aí, eles vão ser elementos exclusivos do conjunto A. Eles não vão pertencer a B. O que vai pertencer a A e a B de forma simultânea são os elementos que vão estar na região rachurada em amarelo. Ali eu vou ter a interseção. Agora, esses que vão estar aí à esquerda, né, do diagrama, da parte de interseção, eles só pertencem a A. Então, justamente aí é onde entra a operação de diferença. A menos B. Perfeito, galera. A menos B será justamente esses elementos exclusivos do conjunto A, que não possuem, que não tem ligação com B. São elementos exclusivos de A. Não pertencem a A e não pertencem a B. Beleza, galerinha? E, por outro lado, eu vou ter os elementos que estão à direita da região rachurada em amarelo, ou seja, da região da interseção. Esses elementos aí à direita da interseção são elementos exclusivos do conjunto B. Aí nós vamos ter justamente a operação, ó, B menos A. Agora perceberam uma coisa, né? Perceberam uma coisa que apesar da união e da interseção serem operações comutativas, a diferença não é. Perceberam? E isso traz à tona justamente até o fato da operação de subtração não ser comutativa. Se você tem, por exemplo, 3 menos 2, isso é diferente de 2 menos 3. Primeiro que 2 menos 3 nem é possível encontrarmos um resultado para isso nos números naturais, né? Já começa aí. Isso aí você vai ter que recorrer aos números inteiros. Então veja que temos resultados distintos, ou seja, subtração não é comutativa. O mesmo caso ocorre aqui nos conjuntos na operação de diferença. A menos B são elementos exclusivos de A. Morreu Maria pré-A. B menos A são elementos exclusivos de B. É outra coisa. Não tem nada a ver. Entende? São duas partes distintas do diagrama de Venn. Né? São duas regiões diferentes. São elementos diferentes, na verdade. Porque se forem os mesmos elementos, vão estar na interseção. Né? Já não sendo, então, nós vamos ter essa situação aí. Beleza, pessoal? Então, assim, de forma resumida, as operações com conjuntos é isso aí. Não tem segredo, não tem coisa de extraterrestre, não. Tranquilinho. Certo, pessoal? Para a gente pegar mais a ideia aí, vamos ver, né, um clássico exemplozinho. Certo, pessoal? Então, vem comigo aí pro exemplo. E lá vamos nós! Pois bem, o exemplo apresenta aí dois conjuntos, conjunto A e conjunto B,
com os seus respectivos elementos representados por extensão, né, listando os elementos, e justamente pede para que operemos com esses dois conjuntos, né, a interseção B, a união B e, por fim, A menos B. Então, vamos lá, nós vamos primeiro ver aí a interseção. Vamos ver aí primeiro a interseção. A interseção nós vimos que são justamente elementos em comum, elementos que estão em um conjunto e no outro conjunto. Olhando para os elementos de A e para os elementos de B, eu consigo ver elementos iguais nos conjuntos A e B? Isso, né? Consigo. Eu tenho o zero, certo? O zero, que tanto pertence ao conjunto A, como também pertence ao conjunto B, e tenho o 2. Perceberam? O 2 tanto pertence ao conjunto A como ao conjunto B. Portanto, estes dois elementos, o 0 e o 2, eles pertencerão justamente à interseção. Veja que é justamente aquela área central dos diagramas, certo, galera? Então, nessa situação, a interseção vai ser aí, ó, 0 e 2. Por isso que é a região aí onde os diagramas de Venn para os dois conjuntos estão entrelaçados, certo? Pertence a um e a outro. Aí depois eu tenho o item B dizendo assim, e a união? A união nós sabemos que o próprio nome já diz, é unir, é jogar a galera toda. Agora, para isso, vamos lá para o item C. O item C diz o quê? Os elementos que pertencem a A, é justamente a diferença, certo? A menos B. Ou seja, nós vimos o quê? Que são os elementos que pertencem exclusivamente a A e não pertencem a B. Então, se nós formos para o conjunto A, nós vamos ver o quê? Que o elemento 1, o elemento 3 e o elemento 4, eles pertencerão exclusivamente ao conjunto A, certo, galera? O que é que acontece? O conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Só que 0 e 2, eles pertencem também a B. Ou seja, nós concluímos disso lá da questão da interseção. Então, os elementos restantes, 1, 3 e 4, pertencerão exclusivamente ao conjunto A. Então, esses elementos aí são a resposta justamente do item C, né? A diferença entre A e B. Os elementos exclusivos de A e que não pertencem a B. Certo, galera? A mesma situação eu posso fazer lá para o conjunto B. Percebam que 0 e 2, beleza, pertencem ao conjunto B. Porém, também pertencem ao conjunto A. Então, eles não são elementos exclusivos de B. Elementos exclusivos de B vão ser os outros dois, né? 5 e 6, certo, galera? E aí, o que acontece? Aí, agora, voltamos a nossa atenção para o item B, que pede a união. Então, a união vai ser justamente o quê? Toda essa galera que apareceu aí nos diagramas. 1, 3, 4, 0, 2, 5, 6. Se eu ordenar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, toda essa galera aí representa a união entre os dois conjuntos. Lembrando que tem uma coisa bem interessante na operação de união, que temos que ter cuidado para não cairmos na pegadinha do malandro. Glu, pegadinha do malandro. Pois é, que é justamente o quê? Quando fala em juntar a galera, então a pessoa já pensa logo, eu vou sair pegando tudo que tem em um, coloco lá no conjunto união, pego tudo que tem em outro, coloco também no conjunto união, fechou. Só que eu tenho que tomar cuidado com essa questão da interseção. Porque na interseção nós sabemos que vão existir elementos que estão em um e em outro. Então, quando eu vou para a união, eu não preciso, isso nós vimos no vídeo passado sobre conjuntos numéricos, conjuntos, né, a introdução, que na hora de listar por extensão os elementos de um conjunto, eu não preciso colocar todos os elementos no sentido daqueles que são repetidos, certo, galera? Então, por exemplo, eu não ia colocar aí 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. O 0 e o 2, eles só vão aparecer no conjunto união uma única vez. Isso é de quê? Consequência lá da propriedade organizacional dos conjuntos. Eu não repito, quando eu escrevo um conjunto por extensão dos seus elementos, eu não repito elementos.
certo? Coloco os elementos uma única vez. Então, eu tenho que ter esse cuidado na hora de operar a união. Por isso que eu pedi para vocês, não, vamos lá logo para a diferença. Porque na diferença a gente lista os elementos exclusivos de A, não tem aí, mas automaticamente a gente consegue também listar a diferença B menos A, os elementos exclusivos de B. E agora nós temos uma visualização clara do que é a união. A união vai ser essa galera toda aí. Veja que não tem repetição. Eu não tenho 0, 0, 2, 2. Não. Né? Tem uma única vez o 0, uma única vez o 2. Porque por definição de organização, em conjuntos eu não repito, né, elementos. Eu coloco um elemento uma única vez. Certo, galera? É a propriedade da unicidade, inclusive. Isso diz respeito à unicidade, certo? Mas antes de continuar isso aí, até porque isso aí vai ter uma consequência no que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho uma coisa interessante que é justamente sobre aquela questão que eu falei para vocês de conjuntos disjuntos. E o que é que isso tem a ver com as operações, certo, galera? Então, vem aqui comigo rapidão. Pois bem, galera. Então, trouxe aqui um exemplo bem basicão. Dois conjuntos, conjuntos C e D, respectivamente. O conjunto C tem dois elementos, 1 e 3. Conjunto D também tem dois elementos, 5 e 6. Só que percebam agora que esses conjuntos eles não possuem elementos em comum, certo? Os elementos de C são exclusivos de C, não tem nada a ver com D. Idem para o conjunto D. Os elementos de D são exclusivos de D, não tem nada a ver com C. Então, a operação de união, se eu for colocar lá C, união, vou usar esse símbolo aqui, né? C união D, então isso é tranquilo. Isso aí vai ser o quê? Juntar toda a galera, né? 1, 3, 5, 7. Pronto, isso aí não tem segredo, certo? Operação de união é só juntar toda a galera. E não tem essa problemática que mencionei ainda há pouco, da repetição, porque você não tem elementos aí repetidos, certo, galera? É bem tranquilo essa parte aí. Agora, o que é que acontece? Quando eu vou para a questão da interseção, eu vou até usar um recursozinho massa aqui que a gente tem, né? Quando eu vou para essa questão da interseção, ó, e aí eu vou pegar agora a interseção de C, né? Colocar em maiúsculo C, e o conjunto D, beleza, galera? Percebam que eu não tenho aí interseção, porque a união diz o quê? Lembra lá, por compreensão, a união, todos os elementos que pertencem a um conjunto ou a outro conjunto. 1 pertence a C, sim, pronto, já é da união. 3 pertence a C, sim, já é da união. 5 pertence a C, opa, não, mas pertence a D, sim, é união. 7, não pertence a C, mas pertence a D, é união, pronto, que pertence a um ou ao outro, é alternativa. Então, a galera toda aí é da união. Já a interseção, eu tenho que ter elementos que pertencem a um e também ao outro. O 1 só pertence a C, o 3 só pertence a C, o 5 só pertence a D, o 7 só pertence a D. Eu não tenho elementos aí de interseção. Portanto, nessa situação aí, nós vamos dizer que a interseção é o conjunto vazio, né? Nós representamos dessa forma, né? Esse símbolo aí, isso vocês viram lá no vídeo de introdução, né? Conjunto vazio, ou também nós podemos escrever isso aí, né? E aí eu vou colocar aqui ao lado, ou nós podemos escrever dessa forma, né? Que a interseção é o conjunto vazio, né? Não coloca nada lá dentro. Então tem essas duas formas de dizer isso aí, né? E a interseção é o conjunto vazio. E o que é que acontece? Nessa situação, onde eu tenho dois ou mais conjuntos que não possuem interseção, no sentido de que a interseção é o conjunto vazio, né? Conjunto vazio, não tem elementos que pertencem a um e ao outro também. Então, nessa situação, nós vamos dizer que esses conjuntos C e D são disjuntos, certo, galera? Então, todas as vezes que a interseção for o conjunto vazio, a consequência dessa afirmativa aí, de que a operação de interseção é o conjunto vazio, é o fato de que os conjuntos serão disjuntos. Ou seja, a interseção é um conjunto vazio, não possui interseção, certo, galera? E aí o interessante é que, por exemplo, se eu
pegar aí a operação de diferença entre C e D, né? Os elementos que pertencem exclusivamente a C e não pertencem a D, na verdade vai ser o próprio conjunto C. Perceberam? Porque, tipo, nenhum dos dois pertence a D mesmo. Então, esses elementos já são exclusivos de C. Idem para o contrário, é D menos C, né? Se eu pegar aí os elementos que são exclusivos de D e não pertencem a C, é o próprio D. Perceberam? Então, a consequência dessa operação aí, né? No caso, a consequência dessa questão aqui de que C e D são disjuntos, né? Da operação de interseção ser o conjunto vazio, ou seja, não possui interseção, traz como consequência na diferença de que a diferença entre um conjunto e o outro é o próprio conjunto, o primeiro conjunto listado na operação de diferença, certo, galera? É como se fosse uma espécie de algo neutro, certo? É como se fosse algo neutro na operação de diferença. Consequência de quê? Consequência da interseção ser nula, ou seja, ser conjunto vazio. Em outras palavras, os conjuntos serem disjuntos. Beleza, galerinha? Então, eu vou voltar para lá, para onde a gente estava, né? Então, vou subir aqui a tela. Beleza? E o que é que acontece? Acabamos de ver essa questão aí da disjunção de dois conjuntos, que não tem aquela problemática que nós vimos lá de repetição. Só que, geralmente, na maioria dos casos, a gente vai trabalhar muito com a questão de possuir interseção. Da interseção não ser nula, né? Não ser o conjunto vazio. E nós vamos ver uma aplicação bem prática disso em situações, problemas com as operações de conjuntos. Beleza, galera? E aí eu quero trazer uma situação aqui, bem contextualizada, e que nós vamos ver isso aí utilizando essa questão aí de os conjuntos possuírem uma interseção. Porque assim, se não possui interseção, automaticamente, né, se torna algo fácil de você resolver. Mas e quando tem interseção? Como é que a gente se sai? Porque lembre, quando possui interseção, na hora da união, eu tenho que ter cuidado, porque senão conta a mesma coisa duas vezes. E nós vimos que nós não podemos contar a mesma coisa duas vezes, certo? Então, eu tenho uma situação aí que vai trazer justamente isso. Você tem alunos que foram pesquisados acerca do esporte que eles praticam. E nessa pesquisa tivemos aí dois esportes listados, o basquete e o futebol. E o que é que acontece? Eu tive 85 alunos que disseram que jogam basquete. Eu tive 75 que disseram que jogam futebol. E eu tive 17 que disseram que praticam as duas atividades, tanto basquete como futebol. E a própria situação, ela diz, sabemos, lá no finalzinho, né, do enunciado, sabemos que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes. Então, todo mundo que foi entrevistado praticava alguma coisa. Ou só basquete, ou só futebol, mas praticava alguma coisa. Pelo menos nessa situação, todo mundo praticou pelo menos alguma coisa. Não teve ninguém que disse, não, eu não pratico nada. Não, aqui não. Você pode ter outra situação que até, né, vai ter isso aí, mas por hora não. Então, o que é que acontece? Sabendo disso, a questão está perguntando, quantos alunos foram pesquisados? O cara poderia olhar para essa situação e a primeira pegada que a pessoa tem, se você tem essas quantidades aí que jogaram, e ele pede para saber quantos foram pesquisados, das vezes é fácil, né? Fazer como Chaves aí, mas uma mais difícil. Só é somar 85 mais 75 mais 17, questão fácil. Soma isso aí, vai dar o quê? 177, pronto, tranquilo. Lamento informar, mas você caiu aí na pegadinha do malandro. Porque o que é que acontece? Desses 85, e veja que tudo isso agora é interpretação textual.
Desses 85, eles não disseram, né, que não jogavam futebol. Você joga basquete? Sim, pronto. Aí depois é que faz a outra pergunta. Você joga futebol? Que a entrevista foi dessa forma, né? Pela situação aí foi dessa forma. Você joga basquete? Sim, joga futebol. Então o que acontece? Desses 85, não está dizendo que. Não diz aí. Esses 85 só. Olha a questão língua portuguesa aí. Só jogam basquete. A situação disse isso. Só jogam basquete. Dos 75, não disse só jogam futebol. Também não. Ou seja, desses 85 que jogam basquete, alguém pode jogar futebol. A situação não está dizendo que não joga. O mesmo caso do 75 do futebol. Não está dizendo que eles só jogam futebol. Não, só jogam futebol. Se tivesse a situação dizendo isso, era uma história. Mas diz não. Não, eu jogo futebol. Aí depois pergunta, e basquete? Não, eu jogo também. Então, vejam que a coisa não é bem por aí. E os 17... tá dizendo assim, os 17 praticam as duas coisas. Então, eles jogam basquete e também jogam futebol. Isso aí tá mais definido. Ah, esses aí jogam as duas coisas. Ah, então quer dizer que esse 17, de certo modo, ele vai estar ou dentro dos 85 ou dentro dos 75. Ah, isso, pronto. Ah, beleza, então só é somar 85 mais 75. Dá 160. Pronto, agora foi. De novo, pegadinha do malandro. O malandro hoje nesse vídeo, né, apareceu demais, né? Apareceu demais. Não, você tá com brincadeira. Como é? Porque deu primeiro 177. Você disse que o 17 já está dentro do 85 e do 75. Então eu tiro ele e somos só os outros dois. O problema é justamente aí. Esse 17, ele, beleza, de certo modo está dentro do 85 e está dentro do 75. Ok. Só que eu tenho que ter um cuidado. Que é isso aí que a gente vai ver daqui a pouco, né? Beleza, o 17 está dentro. Olha, está dentro dos 85 e do 75. Então, quando eu somo 85 mais 75, eu tenho que ter cuidado para não estar somando aí o 17 duas vezes. Opa. 17 duas vezes? Como assim? Aí aqui chega um ponto na aula que eu vou trabalhar dois métodos de vocês se saírem desse tipo de situação e conseguirem solucioná-la, certo? Eu vou fazer um método mais manual e outro que vai cair em uma fórmula, né? Que vocês vão poder usar sempre nesse tipo de situações. Vamos pelo método mais tradicional mesmo, certo? Bem fácil de compreender por usar até isso aí. Pronto, diagrama, certo? Vou usar o diagrama de Venn para solucionar essa situação. Eu sei que existem alunos que praticam basquete e futebol simultaneamente. Então, essa galera, ela vai aparecer justamente nessa região de interseção aí. Então, vamos rabiscar um pouco aí as coisas agora, certo, galera? Pois bem, certo? Pois bem, trouxe aqui para o Paint para podermos rabiscar algumas coisas. Vamos lá, bora lá. Eu sei que esses 17 aí, ó, eles praticam as duas atividades. Se eles praticam as duas atividades, eles vão estar justamente aonde? Na interseção. Então vamos chamar aqui B, conjunto de basquete, né, de alunos que praticam basquete, e vamos chamar aí de F, os que praticam futebol. Então nós vamos pegar justamente o que? A interseção entre esses dois conjuntos. Conjunto B e conjunto F. A interseção é justamente esses 17 aí. Então, eles vão entrar justamente aqui no meio, ó. Vendo? 17. A interseção, no caso, aqui a gente já está falando numericamente, né? Então, na verdade, esse 17, ele vai representar o número de elementos da interseção, né? Porque aqui eu já estou listando, são 17 pessoas, né? 17 alunos. Então, na verdade, quando eu falo em 17, né, essa região é justamente a região da interseção, e esse 17 nada mais é do que, ó, justamente o número de elementos de quem? Dessa operação aqui, ó, da operação de interseção. Vou até trazer para cá, ó, certo, galera?
Então, esse 17 representa isso aí, o número de elementos da interseção. Beleza. É como eu disse a vocês, né? O B, ao todo, ele tem 85 alunos, né? 85 alunos que praticam basquete, certo? Então, o número de elementos de B, certo? O número de elementos de B, ao todo, beleza, são 85. Só que o que é que acontece? Eu tenho que ter um entendimento do seguinte fato, de que desses 85, aí lembre, 85 é todo esse diagrama em amarelo. Eu estou até contornando aqui novamente com o vermelho. Ó. Tá vendo? Todo esse diagrama aí, não está saindo bem bacaninha não, mas é só para vocês terem a noção. Todo esse diagrama em amarelo, ele tem 85 elementos. Todo. Só que veja que desses 85 tem uma parte desses elementos, ou seja, 17, que estão ali no meio. Então, o que é que eu tenho que fazer se eu quiser saber só os que estão na parte destacadamente aí em amarelo? Né? Se eu quiser saber só esses elementos aí, eu vou pegar desses 85 e subtrair 17. Então, a continha que eu vou fazer vai ser justamente o quê? 85 menos 17. Certo? E disso aí, quando eu faço essa conta, né, 85 menos 17, eu vou obter o quê? 68. Ou seja, o número de elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto de basquete, ou seja, aqueles que só jogam basquete, vão ser quantos alunos? Ó? 68. Certo? Se eu somar 68 que só jogam basquete com os 17 que tanto jogam basquete como jogam futebol, dá justamente os 85 que são 85 jogam basquete. Não disse que esses 85 só jogam basquete. Tá vendo que isso é língua portuguesa? Não disse isso. 85 só jogam basquete. Não. 85 jogam basquete. Desses aí, os 17 também não jogam basquete? Sim. Só que eles têm um diferencial. Jogam também futebol. Agora, 68 só jogam basquete. A mesma situação vai acontecer do outro lado. E antes de ir para o outro lado, lembrando, esse 68 aí, certo? Esse 68, ele vai representar justamente o quê? Vai representar a operação de diferença, né? Então, eu vou ter aí o número de elementos de que? Da diferença entre basquete e futebol, certo, galera? Ou seja, os elementos que só jogam basquete e não jogam futebol, certo? 68 só jogam basquete. Então, esse 68 é o número de elementos da diferença entre A e B, ou seja, os elementos que pertencem exclusivamente a B. A mesma situação vai acontecer do outro lado, né? Então, repeteco. 75 jogam futebol, mas não diz que eles só jogam futebol. Então, o que é que acontece? Desses 75, esses mesmos 17 vão estar lá dentro também. Né, do 75, eles estão dentro do 85, como estão dentro do 75. Então, para encontrar a quantidade dos que jogam exclusivamente futebol, eu faço a mesma subtração, só que com o 75 agora, 75 menos 17, obtendo assim, ó, 58. Então, esses 58 vão ser os que jogam somente futebol. De novo, se eu pego 58 que só jogam futebol e somo com os 17 que jogam as duas coisas, dá 75. E repito, não disse 75 só jogam futebol. Não, 75 jogam futebol. Os 17 não jogam também futebol? Sim, então por isso que eles estão lá dentro. Já esse 58 vai representar o quê? O número de elementos da outra diferença. A diferença de futebol, né, menos basquete, ou seja, o número de elementos do que só jogam futebol e não jogam basquete, certo, galera? Então, daí agora eu tenho um norte melhor. Eu tenho uma quantidade que diz que só joga basquete, 68, uma quantidade que joga os dois esportes ao mesmo tempo, 17, e tenho aí uma quantidade que disse que só joga futebol, 58. Agora tem como responder o que a pergunta quer, né? Quantos alunos foram pesquisados, né? Quantos foram entrevistados. Então, agora sim, basta eu somar. E isso aí vai representar o quê? A união. E aí lembre daquela parada de contar duas vezes, que eu tinha dito lá no início, naquele outro exemplo. Então, entra justamente aí. Se eu somasse 85 mais 75,
que ia dar 150, que ia dar não, né? Vai dar 150, 160, errando muito, né? 160. Então, 160 eu estaria somando o 17 duas vezes, porque o 17 ele está incluso nos 85 e ao mesmo tempo está incluso no 75. Então, se eu somasse simplesmente 85 mais 75, isso ia dar o 17 somado duas vezes, certo, galera? Então, por isso que eu tive que tirar ele das duas partes, para entrar ele só uma vez. Então, a conta agora é justamente o que? O número de elementos, o número de elementos de quê? Da união de B com F, né? E agora vai, porque eu vou somar 68 mais 17, né? Mais 58. Vou consertar aqui para vocês visualizarem melhor. Pronto. Então, agora sim, a minha soma vai ser uma soma coerente. E se eu fizer essa soma aí, né, 68 mais 17 mais 58, vai dar o quê? 143. Então, agora sim, eu cheguei onde eu devia chegar. No fato de que a soma aí da galera que foi pesquisada é 143. Então, 143 alunos foram pesquisados nessa situação. Destes, 68 jogam só basquete, 17 jogam as duas coisas. Então, daí eu já concluo que basquete no geral é jogado por 85, que é 17 mais 68. Por outro lado, eu também sei, desses 17, né? Tem 17 que jogam as duas coisas, e tem uns 58 que só jogam futebol. Em outras palavras, eu tenho 75 que jogam futebol, mesmo jogando basquete, mas alguns desses 75 jogam futebol, né? Então, ao total, eu tenho 143 pesquisados. Beleza, galera? Então, essa situação aí abre um leque para que nós entremos na questão do número de elementos da união de dois conjuntos, que é a paradinha da fórmula. Então, antes de encerrar esse vídeo, né, ele já está um pouquinho longo, mas eu creio que dá para falar aqui, em outro momento eu posso até explicar melhor sobre isso, mas nós vamos ter uma fórmula que vai trabalhar justamente esse tipo de situação também, que é justamente o que? A fórmula da união, do número de elementos da união de dois conjuntos, né? Nesse caso aí, eu vou dizer o que? O número de elementos, né, de B união F, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa fórmula? Já vou utilizar esse próprio exemplo aí que a gente já está trabalhando, né? Veja só, como foi que eu fiz, né? Veja, eu disse a vocês o quê? Que se eu somasse 85 mais 75, daria 160, certo? Daria 160. Então, bora lá. Então, é como se fosse o seguinte, eu somar o número de elementos, né, de basquete, né, que jogam basquete, nesse caso 85, mais os que jogam futebol, nesse caso 75. Aí eu disse a vocês o quê? Beleza. Só que se eu fizesse a soma, eu estarei contando duas vezes o 17. Porque como a gente acabou de visualizar, o 17 tanto está contido no 85, que é o número de elementos dos que jogam só basquete, como esse 17 também está incluído dentro do número de elementos de futebol, ou seja, dos que jogam só futebol, dos que jogam futebol, né? Então, eu estaria contando os que jogam as duas coisas duas vezes. Então, o que é que eu faço se eu estou contando uma coisa repetida? O que é que eu tenho que fazer para normalizar a minha operação? Se eu contei um dinheiro e eu contei repetidamente, o que é que eu tenho que fazer? Isso, né? Tirar uma vez. Já que repetição da ideia de dobro, né? De duas vezes. Então, se eu contei duas vezes essa parte que jogo as duas coisas ao mesmo tempo, para normalizar a minha operação, eu tiro uma dessas vezes. Então, eu vou tirar uma vez o quê? Eu vou tirar uma vez justamente essa parte da interseção aí de B, né? De B e F, certo, galera? Eu vou tirar uma vez aí essa interseção de B e F. Eu vou colocar aqui porque o símbolozinho não ajuda. Pronto. Então, sempre que eu estiver trabalhando essas situações de problemas com operações com conjuntos, né? Tanto eu posso fazer manualmente, como eu fiz aí em cima, como agora eu posso me valer dessa fórmula aí, que eu vou até dar um destaquezinho a ela. Ó.
Então, um destaque legal e pronto. Perceberam? Eu vou poder usar essa fórmula, porque ela vai normalizar, vamos dizer assim, a minha contagem. Porque eu somo, né? Só que depois eu tiro uma repetição para minha conta ficar normal. E veja se realmente não vai funcionar. Eu tenho justamente o que? A soma aí, né? 85, aí veja só. É esse mesmo número de elementos da união de B e F. Aí vai ter o que? 85 mais 75. Sabemos que vai dar 160. Pelo que a fórmula está dizendo, eu vou tirar um 17. Né? Porque, segundo o que a gente raciocinou aqui, eu contei o 17 duas vezes. Ao somar puramente 85 mais 75. Então eu tiro uma das vezes. Então eu tiro 17. Se eu fizer essas contas aí, ó, percebam que dá justamente o que? O mesmo 143 do que eu já fiz ali em cima de forma manual. E veja que aqui foi bem mais prático, né? Bem mais prático. Então, sempre que houver interseção de dois conjuntos, né? Que aquela interseção não seja vazia, né? Como aquela questão lá dos conjuntos disjuntos, porque lá nos conjuntos disjuntos, que são aqueles cuja interseção é vazia, ou seja, que não possui interseção, então lá realmente só é somar, né? Somar. Porque, por exemplo, se dissesse assim, 85 só jogam basquete, 75 só jogam futebol. Todo mundo escolheu pelo menos um dos esportes, ou basquete ou futebol. Quantos foram entrevistados? Se diz que eles não jogam as duas coisas ao mesmo tempo, então realmente isso era somar. É um problema de soma simples. 85 mais 75, pronto. Morreu Maria Preá. Só que todas as vezes que eu tenho essa situação aí de elementos que pertencem a um conjunto e ao outro de maneira simultânea, então eu tenho que normalizar a minha contagem. E essa normalização se dá pela retirada de uma das vezes que eu contei aquilo que aparecia lá nos dois conjuntos. E por isso esse menos número de elementos de B interseção com F, porque esse 17 é como a gente já viu ali em cima, ele está dentro do 85 e do 75. Então, se eu somar eles dois, eu conto duas vezes. Para normalizar a conta, eu tiro uma. E aí, nisso aí, eu posso utilizar essa fórmula aí, certo? Número de elementos da união de dois conjuntos, nesse caso aí B e F, vai ser igual ao número de elementos de um conjunto, do B, mais o número de elementos do outro conjunto, do F, e menos o número de elementos da interseção dos dois conjuntos. O resultado disso aí vai dar a união, porque a união ela não precisa de repetição. Por padrão, nós não repetimos, né? Coisas. Eu não vou repetir o mesmo. Porque o aluno optou por escolher os dois, né? Ele respondeu que joga basquete e joga futebol. Significa que eu vou contar aquele aluno duas vezes. Entenderam com a ideia por trás disso? Eu não vou contar o aluno duas vezes porque ele escolheu o fato de que ele pratica dois esportes simultaneamente. Não, só conto uma vez. Beleza, a resposta dele, ele escolheu dois. Agora, o aluno só é um. Entende? Então, se eu digo que ele escolheu basquete uma vez, um aluno. Ele mesmo escolheu futebol, é outro aluno? Não, é ele mesmo, ele continua sendo um aluno. Então, essa é a ideia por trás de tirar, né, a quantidade que aparece na interseção. Certo, galerinha do bem? Então, essa é a ideia, beleza? De operações com conjuntos. Vamos fechar com essa parte aí de problemas envolvendo operações com conjuntos. E a ideia é, nos próximos vídeos aí, sobre os objetos de conhecimento do primeiro ano do ensino médio, né, a gente já deu uma adentrada legal nessa questão do número de elementos da união, que eu acho que é um dos pontos principais aí no estudo das operações com conjuntos. É claro que posteriormente nós vamos trazer, né, situações aqui de atividades, exercícios, enfim, resolvendo. Mas a ideia é depois nós trabalharmos aqui agora uma breve revisão, né, com recortes aí de conjuntos numéricos. Porque aqui até então, no primeiro vídeo, nesse segundo, estamos falando de conjuntos de uma maneira geral. Né? E próximo vídeo, provavelmente eu vou formatar ele aqui no formato de recortes. Né? Eu vou trabalhar, ou compilações, como a gente costuma dizer aqui no YouTube, né? Trabalhar essa coisa de revisar conjuntos numéricos. Né? Eu vou colocar aqui uma sequência, né, de vídeos que eu já gravei, na verdade, né, compilando esses vídeos, mas dando uma formatada legal, uma editada legal neles, para se enquadrarem dentro da ideia aqui para
o ensino médio, certo, galera? E aí a gente vai revisar de forma mais específica os principais conjuntos numéricos que nós exploramos durante o ensino fundamental, né? Porque a gente só vai ver um novo conjunto lá no terceiro ano do ensino médio. Mas por hora a gente vai trabalhar dos naturais aos reais. E isso já tem aqui no canal, certo? Mas eu vou trazer aqui um vídeo específico, compilando outros vídeos meus, para a gente dar uma revisada legal nesses conjuntos. Para depois, sim, nós entrarmos na questão dos intervalos reais. Beleza, galerinha? Se gostou, comenta, compartilha, curte, enfim. Tamo juntos, abração e até a próxima, galera. Fui!